gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu decidi parar aqui e responder algumas perguntas que vocês fizeram. No ano passado eu deixei uma enquetezinha, um textinho aqui na aba comunidade no YouTube pedindo pra quem tivesse perguntas, deixa suas perguntas ali que eu ia responder em vídeo. Passou 2019, não respondi, cá estou eu para responder para vocês. Vou responder algumas hoje e eu acho que eu vou fazer mais um vídeo para postar na semana que vem ou na outra, respondendo também outras perguntinhas, tá bom? Eu gosto de fazer esse vídeo porque eu acho que às vezes tem gente nova no canal e também vão vindo dúvidas, né? Então eu acho legal responder para vocês. Eu vou deixar aqui no box de informações uma playlist com todos os Grace Responde, ou eu e o Xande também, a gente já gravou vídeo respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. A Fabiana Vasconcelos perguntou: queria saber se você e o Xande já passaram por alguma crise no casamento e se sim, como superaram? Crise, nós dois, assim, de relacionamento, não. Mas a gente já passou, por exemplo, por crise financeira. A gente já passou, teve uma vez que a gente passou por uma crise financeira punkzeira, assim. O Xande ficou alguns meses desempregado, foi bem difícil. A gente tinha uma reserva de dinheiro guardada, né, assim, que a gente economizava para comprar uma casa na época, e a gente teve que utilizar o dinheiro para uma boa parte para nossa manutenção, assim, para pagar as contas, para pagar o aluguel, essas coisas assim, parcela de carro, porque o Xande estava sem trabalho. Eu lembro que foi uma fase bem difícil, mas assim, de relacionamento, graças a Deus, não atingiu. Pelo contrário, eu acho que tudo que a gente passou, assim, serviu pra gente ser ainda cada vez mais unido, sabe? Cada vez mais próximo. E aí, como a gente superou, foi com muita calma, com muita paciência e sempre deixando nas mãos de Deus. Assim, a gente fez a nossa parte, correu atrás, nos organizamos. Ai, mas graças a Deus, passou. Olha, quando a gente tá no meio da tempestade, eu sempre falo isso, né? Quando a gente tá no meio da tempestade, a gente olha pro céu, a gente vê tudo escuro. A gente não vê um céu limpo, a gente vê tudo escuro. Uma vez eu ouvi essa história muito real, eu jamais vou esquecer disso. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, tem alguém passando de avião que passa acima da tempestade, né? Passa acima das nuvens o avião. E lá a pessoa tá vendo um céu extremamente limpo. E a mesma coisa, a gente tá vendo o nosso problema, a gente vê a nossa dificuldade só na hora, só ali. Mas Deus já vê a nossa rota toda. Então a gente precisa confiar, fazer a nossa parte, é claro, mas a gente precisa confiar. Então, se você tá passando por alguma crise financeira, algum relacionamento, algo assim, faça a sua parte, ore muito, busque muito a Deus e confie, porque tudo passa, tudo passa. A Josiane Soares perguntou: você pode falar um pouco sobre a profissão do Xande? O Xande é farmacêutico, é formado há alguns anos já, nossa, muitos anos ele é formado, e hoje ele trabalha pelo SUS, pela saúde pública, sabe? É concursado, ele passou em um concurso público. A Juliana perguntou: se arrependeu em algo na casa, o que acha que poderia ter feito diferente? Ou se arrepende de não ter feito? Ju, esses dias a gente tava falando sobre isso, acho até que depois a gente vai gravar um vídeo, eu e o Xande juntos, falando sobre isso, sobre coisas que a gente se arrepende de ter feito e de não ter feito na casa. Mas uma das coisas pra deixar aqui no vídeo é da nossa sala. A nossa sala e cozinha são juntas, vocês conhecem, e o tamanho todo da sala e cozinha junto, eu acho que são 7 metros e pouquinho, 7 metros e meio mais ou menos. E daí o que acontece? Metade é cozinha e metade é sala, metade exatamente. A cozinha ficou com um tamanho excelente, porém a gente errou no quê? A gente pegou a porta e colocou na sala, e só a porta tem 1 metro. Então a parede da sala, ela não ficou mais com 3 e pouco, como a cozinha. Ela perdeu 1 metro de porta, então ficou com 2 metros basicamente. Então assim, diminuiu muito a sala. E o layout que a gente criou da sala, onde a gente colocaria o sofá e tudo mais, perdeu muito espaço por causa da porta. Errando nisso, assim. Como diz o meu cunhado, também, pra que vocês querem um sofá maior, né? Mas assim, a gente pensa no futuro, às vezes colocar um sofá maior pra família aumentar ou pra receber mais as visitas de uma forma mais aconchegante, porque o nosso sofá é de 3 lugares. Mas estamos pensando em colocar poltronas.
poltronas pra ter mais espaço pra caso receba uma visita, né? A Carla Daniela perguntou: gostaria de saber qual igreja você congrega, se ela é pentecostal e se você é batizada no Espírito Santo. Carla, eu sou da Assembleia de Deus. Desde que eu nasci, a minha mãe... na verdade, a minha mãe se converteu, minha mãe aceitou Jesus, assim, na igreja quadrangular. E daí depois a minha mãe não tinha mais igreja quadrangular onde a minha mãe morava. E a minha mãe acabou... A igreja que tinha perto da minha mãe era a Assembleia de Deus. Então minha mãe começou a congregar na Assembleia de Deus. E daí, desde que eu nasci, eu congrego na Assembleia de Deus. Já visitei várias igrejas. Na minha adolescência, eu participei de outras igrejas, assim, com amigas. Mas hoje eu frequento a Assembleia de Deus. Ela é uma igreja pentecostal, apesar de que eu já congreguei, já visitei igrejas da Assembleia de Deus, que pra mim já não tem mais o perfil pentecostal. Tem o perfil, puxa mais pro lado do neopentecostal, né? Mas hoje a igreja na cidade que eu moro aqui, na minha cidade, é bem pentecostal, menina. Mas depende muito, a Assembleia de Deus tem mudado bastante, assim, né? Acho que se adaptado muito às pessoas, à cidade e tudo mais. E se a gente é batizado no Espírito Santo, sim, e até tem uma história bem legal sobre isso, porque eu e o Xande, nós fomos batizados no Espírito Santo no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo culto, e a gente nem sabia, assim. O Xande estava de um lado, eu estava do outro lado com umas amigas minhas orando, e a gente foi batizado no mesmo culto, na mesma hora, sem nem saber. A gente só foi saber depois que o culto terminou, que um foi contar pro outro, e descobrimos que tinha sido batizado no Espírito Santo. Essa conversa é bem estranha pra quem não é protestante, né? A Luciene Machado Lu perguntou sobre a profissão do Xande, eu já falei. E ela perguntou se quando o Xande me conhecia, eu já gravava vídeos. E como foi o seu primeiro vídeo? Lu, quando eu conheci o Xande, eu não gravava vídeos, mas eu tinha blog. Eu sempre gostei desses negócios de internet, gente. Eu sempre gostei, tipo, de dar dica, de contar as coisas. Olha só que loucura, né? Então, na época, eu tinha 18 anos. Então, fazem 10 anos. Vai fazer 11 anos isso, menina. Eu tinha um blog que se chamava A Garota do Laço. Por quê? Porque eu usava muito laço no cabelo. Então eu botei o nome do blog de Garota do Laço. E nesse blog eu fazia resenha de livros, contava sobre os livros que eu lia, porque na época eu trabalhava em uma livraria. Eu dava dicas de look, de como colocar laço no cabelo, porque eu era uma garota do laço e tudo mais. O Xande me conheceu nessa época. Daí depois eu excluí esse blog e criei um novo blog com dicas pra noiva. Daí depois eu excluí esse blog e daí eu criei um blog quando eu casei chamado testando.com, em que eu testava a minha vida de casada. Olha a criatividade da menina, né? Eu era recém-casada e daí todas as receitas que eu testava, porque nunca tinha feito nada na minha vida, né, gente? Com a minha mãe, eu via minha mãe fazendo, mas eu não cozinhava, não. E daí eu comecei a testar. Então, a primeira vez que eu vou fazer uma cuca de banana, daí eu tirava fotos e postava no blog. Tudo eu postava naquele blog, testando.com. Ficou anos aquele blog. E daí foi onde eu conheci a Lavanda Flowers, que é uma youtuber que mora no Japão, e ela tinha uma série de vídeos chamado Minha Vida no Japão, Um Dia na Minha Vida. Gente, eu conheci aquela mulher, me apaixonei por aquilo, me apaixonei pela vida dela, pela rotina dela, por conhecer mais dela. Eu lembro assim que eu queria morar na casa dela, eu queria fazer amizade com ela, ir nos lugares com ela, era muito gostoso. E daí foi onde eu peguei e comecei a gravar. Os meus primeiros vídeos, na verdade, eram vídeos de faça você mesmo. Daí eu sentei um dia e gravei uma tag, que era uma tag, eu não lembro, mas era uma tag que eu vi no canal da Ariane Garcia, porque ela foi a segunda youtuber que eu conheci. Primeiro foi a Lavanda Flowers, depois foi a Ariane Garcia. Eu também me apaixonei pela Ari, assistia todos os vídeos dela, porque ela morava no Brasil, era mais próximo de mim. E, gente, na época não tinha gente gravando vlogs assim, dona de casa, né? Era bem raro. E nem eu procurava, eu lembro que eu ficava procurando no YouTube, um dia na minha vida, um dia na minha vida, porque eu amava ver esses vídeos de um dia na minha vida. E foi assim, daí o meu primeiro vídeo foi super tranquilo, porque eu quase ninguém me conhecia, tanto que assim, muita gente pergunta, Grace, como você divulgou os seus vídeos? Eu não divulgava, só quem sabia era a minha irmã, a Camila, e ela me estimulava muito a gravar, e o Xande, só. E daí
Na verdade, eu gravei meu primeiro vídeo nas férias do meu trabalho, e daí eu voltei a trabalhar e esqueci o canal, não postava mais. E daí um dia eu recebi uma mensagem no Facebook, eu acho que um e-mail também, se eu não me engano até foi um e-mail da Fran, a Fran do Diário da Fran, dizendo que conheceu os meus vídeos, que gostou muito, que queria que eu voltasse a gravar. Daí eu, as pessoas gostaram do vídeo? Como assim? Daí eu fui lá e tinha tipo 500 visualizações. Nossa, eu fiquei, meu Deus, as pessoas querem me assistir. E daí eu trabalhava fora e gravava vídeos, continuei gravando assim. Mas eu gravei nas minhas férias do trabalho, foi assim, de bobeira mesmo, sabe? E daí eu vi que as pessoas queriam, recebi mensagem no Facebook, e-mail, pedindo. E daí foi onde eu comecei, eu trabalhava e gravava. Eu geralmente gravava vlogs durante a semana e editava fim de semana e postava. E fim de semana eu gravava tag, gravava vídeo de comprinhas, essas coisas assim. Eu lembro que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Eu fazia logística à noite. A Marcela Cristina perguntou: qual dicas você daria para quem está começando a construir agora? Marcela, o mais difícil é começar. Depois que você começa, depois que você vê o primeiro tijolo, a primeira sapata, aquilo te dá uma alegria e te estimula tanto que você quer continuar. Dicas que eu te dou: primeiro, faça bastante orçamento. Não confie em ir só em lojas muito grandes. Tipo, ai, aquela loja é grande, deve ser bem barateira. Nem sempre. A gente já fez orçamento de o material de construção aqui da nossa cidade, bem pequenininho, aqui do bairro, ser muito mais barato do que lojas super grandes. Então faça orçamentos, fique de olho em site, em promoção de site. Assim, cada coisinha que você for comprar, faça 3 orçamentos. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo nem nada, mas eu te juro que vale a pena, menina. Vale a pena você investir em orçamentos. E pesquise bastante e coloque, assim, o que é primordial para vocês. Muita gente vai dar palpite sobre muita coisa, mas veja aquilo que é primordial para vocês. O que é muito importante para vocês. Você quer uma casa com uma sala grande, com uma cozinha grande para receber sua família? Ou não, você prefere uma cozinha bem pequena, mas você prefere um quarto grande, com uma suíte e tal, sabe? Então tem que ver aquilo que vocês mais querem pra vocês dois, você, seu marido e seus filhos, sabe? E é isso. A Patrícia Faria falou: Grace, você é muito iluminada, muito obrigada. E ela pediu para que eu contasse algum testemunho que Deus realizou na minha vida. Olha, eu acho que uma das coisas assim que eu mais gosto de falar foi de quando eu comecei a ter experiência real com Deus, porque assim, como eu sou cristã, né, sou crente, evangélica, crente, de berço, eu sempre fui de ter as experiências da minha mãe. Então, quando eu pensava em testemunho, contava testemunho, eram experiências que a minha mãe passou, que a minha família passava, e não as minhas experiências com Deus. E daí foi assim, quando eu comecei a viver as experiências com Deus, eu sempre tive fé em Deus, eu sempre criei em Deus, né? Mas eu nunca conheci ele de verdade, sabe? Não adianta. Você sabe que Deus existe, você sabe que Jesus existe, mas eu nunca tinha essa coisa assim, ele não só existe, ele vive. Eu fui amadurecendo, minha fé foi amadurecendo, e eu lembro de uma fase que eu tinha terminado um relacionamento, o meu ex-namoro, antes de conhecer o Xande. E foi um relacionamento, esses dias eu e minha irmã, a gente tava falando sobre isso, foi um relacionamento extremamente abusivo que eu passei, assim. Foi um relacionamento, assim, que, meu Deus, assim, independente daquela pessoa, que eu só queria eu sabia que eu não deveria voltar, mas eu queria muito que voltasse, sabe? Gente, que coisa que eu vivi naquilo. E a minha mãe o tempo todo, desde o primeiro dia que a minha mãe viu essa pessoa, minha mãe falava que não era pra mim. E que a minha mãe nunca aceitou aquele meu namoro. Mas como sempre a gente é teimoso e a gente vai contra a vontade dos nossos pais, né? E eu lembro que era assim, final do ano, e eu pensei, eu vou pra praia, e ele vai ver o que ele perdeu. E eu queria botar um biquíni menor do mundo, e sabe, assim. E daí eu fui pra casa da minha avó mora na praia, e à noite a minha avó carregava a gente pra igreja, né, menina?
Daí eu lembro que um dia eu fui na igreja com a minha avó e eu recebi uma mensagem assim de Deus, né? Falando que eu sabia aonde eu deveria estar, o que eu deveria fazer, e não era isso que eu estava pensando em fazer, e nem onde eu estava. Nossa, aquilo pra mim foi um choque. Mas foi um choque, assim, que parece assim que estourou algo na minha cabeça. Pensou, o que eu tô fazendo da minha vida? Que poço que eu tô me enfiando? E daí eu lembro que logo em seguida eu voltei pra casa dos meus pais, assim, né? Acabou as férias, eu voltei, daí eu já voltei com a minha mente, assim, de que eu não ia ficar me sujeitando àquilo, sabe? E daí eu voltei pra igreja, assim, que eu voltei a frequentar a igreja, eu digo, né, gente? Que nesse tempo eu nem queria mais saber de igreja. E daí voltei, eu lembro de um culto que eu ouvi que Deus também falou muito forte no meu coração, que eu ouvi um hino chamado A Marca da Promessa. Assim, quando eu voltei, eu me sentia muito suja, né? Porque assim, tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha pensado em fazer, eu me sentia muito suja. E esse hino falava que ninguém pode apagar a marca da promessa que há em mim. Nossa, aquilo foi assim um refrigério, sabe, pra minha alma, assim. Ai, e a partir dali eu comecei a viver grandes experiências com Deus, né, gente? Depois eu conheci o Xande. Quando a gente casou, a gente não tinha R$1 pra casar. A gente não tinha R$1 no bolso pra gente casar. E a gente casou, a decoração foi do jeito que a gente quis, o nosso casamento foi do jeito que a gente quis. Foi lindo e eu sempre vi muito a mão de Deus. Nossa, é incrível, incrível mesmo. Então, nossa, a minha vida, gente, olha, eu vejo muito a mão de Deus em tudo. Bom, a última desse vídeo, porque eu falo muito, né? A Gi, da Vida no Sítio, colocou: amiga, o primeiro vídeo que eu assisti seu foi que você dizia que gostaria de viver com menos, que desapegaria de itens supérfluos, de que você não precisava, a vida mais minimalista. Como você pensa a respeito desse assunto hoje? Amiga, eu penso da mesma forma, mas confesso que por muitas vezes nesse tempo, eu acho que faz uns 2 anos que eu tive um impacto real. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo que eu falo sobre isso, o impacto real, que foi de uma vez que eu ouvi uma missionária falando sobre uma experiência que ela viveu e aquilo abalou, assim, a minha vida, e a partir daquele momento eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu não me intitulo em nenhum momento minimalista, porque eu não gosto muito de rótulos, porque assim, o minimalismo, ele traz outras coisas além do viver com o necessário, né? Eu sempre usei a palavra viver com menos ou viver com pouco, né? Ou ser feliz com pouco. Mas na verdade não é pouco e não é menos, é necessário. E essa é a minha intenção. Mas nesse tempo eu, assim, por muitas vezes fui muito consumista. Por 2 motivos, assim, que pra mim são muito difíceis e que eu oro pra que Deus me ajude a enfrentar isso, né? Que é, primeiro, as redes sociais, porque eu começo a assistir canais que me dá muita vontade de ter aquilo que a pessoa tem, então me estimula a ser consumista. A pessoa que tá gravando, gente, não é errada. Errada sou eu, que não consigo ver aquilo que eu não posso ter ou que eu não quero ter, entendeu? E me estimula a ter. Então, é algo que eu tenho trabalhado em mim e também pelo Xande, porque o Xande é o contrário de mim nisso. Ele acha que se ele tem dinheiro, ele pode ter, ele vai comprar, mesmo que seja algo que ele use uma vez na vida dele e nunca mais use. Ele quer ter e vai comprar, o que é completamente diferente daquilo que eu penso. Então, também é uma outra batalha minha pra isso. Mas, assim, de geral, né? Pensamento minimalista, pensamento não minimalista, eu sou muito mais minimalista. O que eu acredito, de novo, não é que isso é errado. Não é que é certo, entendeu? É a minha forma de pensar. Eu acho que a gente não precisa de muito pra viver, a gente precisa do necessário. Então, eu não preciso ter 500 esmaltes, eu não preciso ter 500 calças jeans, porque a gente não usa.
E como eu te falei, a gente muitas vezes cai na besteira através de canais no YouTube que a gente vê, do Instagram hoje em dia, de muitas vezes tentar ter a vida da outra pessoa, porque parece que é bonito, que é bom, que é gostoso. Eu, por exemplo, já caí na besteira de itens pra mesa, pra casa, né? Então eu vi aquela mesa posta, nossa, maravilhoso, quero ter, quero tirar aquela foto e quero postar aquela foto. Olha a minha cabeça. E na verdade, eu acho lindo mesa posta. Só que você não precisa ter um monte de item pra poder ficar tirando foto diferente pra postar no Instagram, entendeu? Então faça sua mesa posta porque é muito gostoso. Gente, o Xande chegar em casa e ver a mesa posta, ver a mesa bonitinha pra gente almoçar, eu já vejo o sorriso dele, eu fico muito feliz. Então é coisa que faz a gente feliz. Só que eu caí na besteira de ficar comprando um monte de louça. Louça é muito caro. E assim, você fica comprando um monte de xícara, um monte de prato, um monte de prato de sobremesa, nananana, talher diferente, tem 500 jogos de talher diferente, tem um monte de guardanapo, tem um monte de coisa, só pra poder tirar foto pra postar. E esse foi um erro que eu caí. De novo, não estou dizendo que as pessoas que fazem isso são erradas, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. O que eu penso? Não adianta eu ter um monte de louça, não adianta eu ter um monte de coisa na minha cozinha. Por quê? Muito dinheiro que se gasta comprando essas louças todas, a gente não usa, não tem como usar tudo o que se tem, essas cozinhas cheias de coisa, não tem como usar tudo aquilo, e é muita coisa pra você limpar. Quem tem uma ajudante, uma pessoa que te ajuda a limpar a casa, que você consegue pagar, que bom. Eu não posso, não consigo. Então é eu que vou limpar. Então assim, ter mais coisa pra eu limpar, eu não quero, entende? Então assim, você passa muito tempo limpando, passa muito tempo comprando e você tá deixando de viver. Então eu prefiro viver com aquilo que eu vejo necessário. Amo mesa posta, amo casa arrumada, amo casa decorada, mas eu não quero comprar por impulso. Eu não quero comprar porque eu achei bonito no Instagram de alguém. Então esse é meu pensamento. Continuo com o mesmo pensamento, da mesma forma. Quanto mais clean a minha vida, melhor. Porque eu quero viver mais, eu quero passear mais, eu quero viajar com o Xande, sabe? Quero ter experiência de comer coisas diferentes, de ir no restaurante, algo assim. E pra tudo isso a gente precisa, muitas vezes, optar por coisas na nossa vida, entendeu? Então assim, o que eu vou gastar o meu dinheiro? Qual é a forma que eu vou gastar o meu dinheiro? Então, não é tendo um armário cheio de louça que eu vou usar de vez em quando, sabe? Outra coisa que eu quero mencionar sobre isso, já que é a última pergunta eu tô falando bastante, vamos lá, me escute. Fica aí. Isso não tem nada a ver com simplicidade, né? É outra coisa que a gente fala, eu quero viver uma vida simples. Mas, na verdade, não é só simplicidade, porque assim, tem muita gente que vive com pouco, que não tem nada e que é snob, que não é simples, que é snob, que é egocêntrica. Então não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem. Eu conheço pessoas que têm um closet que tem sapatos de todas as cores, roupa, mas tem muita roupa, que a casa é maravilhosa, tem um monte de coisa, compra tudo que quer, sabe? E são pessoas extremamente simples. São pessoas que têm a simplicidade, são pessoas assim, sabe, que você vê que é simples, assim, que o que ela tem não é dela, sabe? Então, isso pra mim é simplicidade, não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem, e sim o valor que você dá às coisas que você tem, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero usar mais as minhas coisas, eu tenho bastante roupa, então eu quero valorizar essas roupas que eu tenho, usar essas roupas que eu tenho, entendeu? Os calçados que eu tenho. Eu comprei calçado não faz muito tempo, então não é eu ter um calçado, não é eu ter 2 calçados, mas é os calçados que eu tenho, eu valorizá-los. Então eu pensar muito bem antes de comprar, não adianta você ir lá e comprar 10 sandalinhas de 10 reais cada uma, você tem um monte de sandália em casa, mas você não valoriza, você não cuida, você não usa,
Sabe? É isso que eu penso. Então, pra mim, a simplicidade tá muito nisso, tá muito na valorização das coisas que você tem. Gente, é muito uma construção que você tem na sua cabeça. Como eu te falei, como é difícil. Às vezes eu tô assistindo, eu já deixei de assistir um monte de canal no YouTube por isso. E de novo, o problema não é a pessoa, o problema sou eu que não sei lidar com as minhas próprias emoções. Então eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Mas assim, de começar a ver, meu Deus, já começar, preciso disso, preciso. Daí, quando eu vi, eu tinha um monte de notas no celular, de wishlist, de coisas que eu quero comprar. Ia ser a minha vida, ia ser viver comprando, entende? E não é isso que eu quero. Espero que vocês gostem. Me conte aqui nos comentários o que você acha das minhas respostas, se você pensa da mesma forma que eu. Se você pensa diferente, pode comentar aqui, não tem problema. Como eu falei, não é que eu esteja certa ou que eu esteja errada, é só que a gente tem formas diferentes de pensar, né? E aí, tudo bem, menina. A gente tá nessa vida pra aprender um com os outros. Então comente aqui pra eu e pras amigas aqui do canal lerem. Tudo com respeito, gente, dá tudo certo. Com respeito, dá tudo certo. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!